Olá, bom dia, 7h29 da manhã, segunda-feira. Vamos começar a semana falando sobre temas relevantes, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, mais bonita, mais leve, né? Mais fácil, por que não, né? Não há nenhum problema nisso. Então, assim, o tema do vídeo é Florais de Bach e Lei da Atração. Então, primeiro eu vou contextualizar para que você que me acompanha, ou de repente você que é minha aluna, entenda, falar, meu Deus, o que a Raquel tá falando uma hora dessa da manhã, segunda-feira, negócio de Lei da Atração. Quem, né, me acompanha, quem é meu aluno, sabe que eu tenho uma formação para terapeutas florais, né? Eu sou terapeuta floral e eu tenho já essa formação desde 2021, onde eu capacito outras pessoas a serem terapeutas florais e a aplicarem o meu protocolo que eu criei em 2020. Eu criei o protocolo para os meus assistidos e depois eu criei a minha formação. E aí eu incluí na minha formação esse meu protocolo de atendimento, que é o protocolo Vitalis. Mais de 600 pessoas já foram tratadas com esse protocolo, com resultados excelentes, maravilhosos. Então eu me dedico a ensinar outras pessoas a atuarem como terapeutas florais. Dito isso, vamos lá. Por que eu estou aqui falando de Lei da Atração? Quem me acompanha, quem é minha aluna, sabe que agora em novembro, dia 27 de novembro, quem quiser me enviar presentes, estou aberta, né, universo. Eu aceito quem quiser enviar presentes. Dia 27 agora eu faço 42 anos e eu cresci em um ambiente onde a minha mãe tinha diversos livros, ela fazia muito uso de afirmações, inclusive tem uma afirmação que ela ensinou pra gente desde criança, que é: estou protegido pela luz branca de Cristo, nenhuma força negativa poderá me atingir. E ela falava pra gente, repete quando sair de casa, quando estiver, né, de repente na escola e tal. Tinha papeizinhos pela casa com afirmações, ela colocava no nosso caderno. Então, assim, eu tinha muito livro em casa sobre diversos temas, assim. Então, assim, eu cresci em um ambiente que me favoreceu para estudar a respeito, né, de outros temas que me mostravam que a nossa vida, ela não fica presa e limitada ao físico. O nosso corpo físico, ele é o quê? Um veículo, ele é um instrumento, ele é um meio que a gente tem de fazer, né, de aproveitar a nossa experiência terrena. Mas a gente tem consciência, né, corpos sutis, tal, tudo mais, enfim. Não vou ficar aqui, que senão isso aqui vai demorar pra caramba, não é o meu intuito, é passar uma informação. Então, tendo crescido nesse ambiente, eu tive a oportunidade de ler muita coisa, de aprender muita coisa. Eu, inclusive, comecei a me interessar por tudo isso e a ver as coisas de uma outra forma. Quando eu tinha uns 12 anos, por ali mais ou menos, eu li um livro sobre projeção astral e aí eu comecei a estudar muito sobre isso. E quando eu tinha 13, 14 anos, eu li um livro chamado, eu até deixei ele aberto aqui, O Poder Infinito da Sua Mente, do Lauro Trevisan, que era um livro que minha mãe tinha, ela tem ele até hoje. Aí eu li esta obra e eu falei assim, eita, que babado, assim, eu fiquei bem impressionada com o que eu li ali. E aí eu comecei ali foi uma coisa que, assim, eu tenho diversas formações, né, PNL, EFT, enfim, eu fiz formação com diversas pessoas, né, sobre lei da atração e tudo mais. Mas não é uma coisa que eu me dedico a ensinar, né? Embora, se eu quisesse, eu poderia. Eu mesma já manifestei muita coisa maravilhosa na minha vida através de técnicas da lei da atração. Inclusive, a casa onde eu moro hoje, eu manifestei. Nossa, eu manifestei, assim, uma infinidade de coisas com a lei da atração. Usando técnicas, né? Sabendo como fazer o uso de tudo isso. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, você não precisa ser especial. Deus não tem os seus preferidos, os seus escolhidos. Todos nós somos os preferidos, né? Deus é meu sócio. Eu vivo em um universo abundante, que tem todos os recursos, que tá sempre me dizendo sim, né? E todo mundo pode acessar isso de uma forma, inclusive, muito mais simples do que parece. Porque as pessoas, às vezes, pagam um curso de R$2.000. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Paguei um curso caríssimo. Paguei vários cursos caríssimos de pessoas que aprendi muito com elas. Isso daí eu não posso negar, aprendi pra caramba. Mas assim, é uma coisa tão simples, tão, sabe? Que você fala assim, não precisava. Mas precisava porque, né, era o fluxo da vida. E é isso. Então, é uma coisa muito fácil de ser feita, né? E as pessoas, elas ainda ficam assim, nossa, eu preciso de uma fórmula.
eu preciso que alguém me diga, você vai fazer isso, isso e isso e vai funcionar. E não vai, porque não depende só de como você aplica. Não é uma receita de bolo que, por exemplo, você não precisa ser uma confeiteira para fazer um bolo. Se você tiver uma receita, seguir a receita, o bolo vai ficar lá bonitinho, né? Não abrir o forno, ou seja, se você seguir todas as diretrizes, aquilo ali vai funcionar. Acontece que para a aplicação da lei da atração, ela não é essa receita de bolo, porque envolve algumas outras coisas. E aí, é por isso que eu vim para este vídeo para falar sobre isso. Por quê? Porque eu estou sempre buscando, eu estou sempre estudando, aprendendo novas coisas e tudo mais, e eu tava pensando sobre isso, né? Pensando assim, gente, se é uma coisa tão fácil, quais são os bloqueios e os limites que aparecem para que as pessoas não manifestem, né, o que elas desejam? A gente sabe que tem que ter um alinhamento, né, entre tudo isso. E é aí que entra o floral, né? Quando eu estava estudando sobre tudo isso, fazendo essas minhas conjecturas, e depois eu vi que fazia sentido, que sim, era uma coisa, né, uma informação útil, eu falei, bom, vou levar isso para dentro do curso para as minhas alunas. Só que é uma coisa que, assim, que tantas pessoas podem se beneficiar, que eu acho bem mais prático falar sobre isso aqui. Porque isso pode alcançar outras pessoas que às vezes estão travadas ali, e o floral, ele pode ser uma coisa que vai liberar essa pessoa para conseguir o que ela quer. Então, primeiro, antes de entrar nos florais, né, que é o tema, né, florais de baile da atração, eu vou falar sobre os 4 pontos, assim, que eu acho que são muito importantes pra gente conseguir realmente manifestar um desejo, né? Porque existem, assim, tem uma infinidade de técnicas. Uma infinidade. Mas você pode pegar qualquer uma delas, você pode aplicar aquela técnica, né? Como eu já falei aqui no início, eu já consegui fazer isso mais de uma vez. Então, não tem nenhum mistério, é só você pegar e fazer. Mas tem algumas coisas que vão te atrapalhar, né? Então, que precisam estar alinhadas para você conseguir. Então, tem 4 pontos, assim, que eu considero muito importantes para você realmente conseguir manifestar um desejo. E aí eu vou trazer esses 4 pontos, depois eu vou fazer essa relação com as essências florais que vão trabalhar nisso para trazer esse desbloqueio. Porque muitas vezes a pessoa tem esse bloqueio. O primeiro ponto é ter consciência de que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, a gente né, a gente tem uma centelha divina, né? Então, a gente poderia falar assim que somos deuses, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se a gente deseja, a gente pode alcançar grandes feitos, né? Isso daí não tem nenhum mistério. Inclusive, assim, quem lê a Bíblia, quem faz estudo bíblico, sem estar preso no fundamentalismo de alguma religião, tá? Quem estuda compreendendo e meditando a palavra, a mensagem que tá ali, consegue entender que tem diversas passagens que dizem que sim, nós somos capazes, nós podemos, nós conseguimos, é permitido, inclusive é divino, que a gente experimente a abundância, que a gente tenha saúde financeira, né? O Joseph Murphy, no livro dele, O Poder do Subconsciente, ele fala muito sobre isso. Que quando você tá doente do corpo físico, você vai lá e procura um médico. Só que quando você tá com problema financeiro, você fala assim, é a vida, é isso mesmo, porque eu tô predestinado a ser uma pessoa falida. E não é, a gente tá aqui pra, né, ter acesso a tudo do bom e do melhor, porque nós somos filhos do Criador. Vê a natureza, como é que a natureza se desenvolve. Aqui onde eu moro, por exemplo, na frente, eu não tenho nada. Eu tenho um campo enorme com um monte de árvore, um monte de passarinho, um monte de coisa. E às vezes eu paro ali, eu fico olhando e falo assim, gente, olha o tanto de folha. Olha essa árvore. Tem uma árvore aqui enorme, que ela tem umas flores amarelas. Ela é muito grande. E chega essa época do ano, todas as folhas dela caem, ela fica peladinha, só os galhos, e começa a nascer um monte de flor amarela. Então você vê que é um ciclo que vai acontecendo, simplesmente ele vai acontecendo. Simplesmente ele vai acontecendo. Por quê? Porque é um ciclo de pura consciência, de puro fluxo com o todo, né? A gente não, a gente tem a nossa consciência ali o tempo todo buzinando no nosso ouvido, falando que, lembrando que a gente tem um monte de crença, né? Então, isso que atrapalha também. E é aí que entra a ação do floral para ajudar a gente
a conseguir realizar tudo isso que a gente quer, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que têm essa crença, tem esse bloqueio de falar assim, ué, gente, mas que absurdo falar que eu sou criado, eu tenho uma centelha divina, eu também sou, né, Deus, eu também tenho esse poder. Tem gente que tem essa crença, por quê? Porque a religião coloca na nossa cabeça que Deus está lá, sentado no trono dele, com um pergaminho na mão, anotando tudo que a gente está fazendo, e depois ele vai chegar e vai, né, tacar o chicote nas nossas costas, falando assim, eita, olha como é que você foi ruim. Olha só o que você fez. Nossa Senhora, como você é uma péssima pessoa. E aí a pessoa realmente, ela jamais vai desbloquear esse fluxo de conseguir ser um agente criador da sua própria realidade, um co-criador junto com Deus, uma pessoa que manifesta o que ela deseja, porque ela tá o tempo todo esperando o grande castigo que ela vai ter, e ela fica também sentada esperando o momento em que ela vai fazer a passagem, e aí sim ela vai aproveitar alguma coisa muito boa, sendo que até hoje a gente não teve ninguém que voltou para poder contar, né, o que de fato ocorre. Então, assim, complicado, né, viver nessa esperança de alguma grande recompensa depois que você já não está mais aqui. E aí, por que então eu vim para cá? Eu não vim para cá para ser um com o todo, ver a natureza, o tanto de gota de chuva, o tanto de areia que tem no mar, né, numa praia, toda a abundância do universo o tempo todo, a natureza sendo o que ela é, seguindo os seus fluxos. Então, assim, se a gente parar para olhar, se eu sou parte disso, por que é que eu também não sou tão abundante quanto a natureza, né? E, na verdade, eu sou. Mas a gente tem esses bloqueios, como eu falei agora, por exemplo, esse da religião de falar, eita, mas você não pode falar isso, né? Então, isso tudo são crenças, né? Então, o primeiro ponto é esse, a gente ter essa consciência de que a gente é, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. E, pô, ele gosta muito da gente, ele é legal pra caramba, ele é muito, né? Pô, ele é muito gente boa, ele quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente saudável, próspero, né? A gente é que vem com um monte de crença, um monte de coisa, um monte de bloqueio, um monte de verdade, né? E aí a gente mesmo se coloca em um lugar de, meu Deus, como eu sofro, como eu sou um pobre coitado. Olha, eu não alcanço nada, nada na minha vida dá certo. Tudo que a gente fala, a nossa palavra tem muito poder. A gente vai fazendo um monte de decreto, né? Que vai, de fato, tirando esse poder da gente. Quando a gente vê, a gente tá ali um farrapo, né? E achando que, não, mas a vida é isso mesmo, né? Tá bom, assim, melhor ser assim e, né, entrar no reino do céu do que ser um rico, mais fácil o camelo passar pelo... Vocês estão entendendo? Onde que chega a coisa toda, né? Então, a gente tem um monte dessas crenças. Então, o primeiro ponto é a gente, de fato, ter essa consciência de que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, e que a gente pode, sim, né, fazer grandes coisas, se a gente, de fato, desejar. Um outro ponto que é muito importante é manter uma atitude positiva. Chegou a jovem mística, good vibes, namastê, positividade tóxica. Não é isso, tá? É atitude positiva. O que é atitude positiva? Gente, é não ficar ali cultuando, vibrando negativo, reclamando, falando mal dos outros, julgando, criticando, né? Cuidar da qualidade de pensamento que a gente tem. Na verdade, tudo isso aí é tudo muito saudável, inclusive faz muito bem pro corpo físico, faz bem pro emocional, né? Não é à toa que dentro do protocolo Vitalis, a gente, no tratamento todo, a gente fica o tempo todo trabalhando isso, trabalha inclusive com a fitoterapia. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que estar no estado positivo, né? Senão fica complicado, não tem floral, não tem nada que vá dar jeito em uma pessoa que escolheu vibrar ali, viver cultivando negativo, ressentimento, mágoa, né? Tudo isso. Então, o primeiro ponto é ter essa consciência de que a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto é manter uma atitude positiva diante da vida. Gente, tá caindo tudo aqui, eu tô achando tudo lindo. Não é ser alienado, aleatório na vida. É ter uma consciência de que a gente precisa, se for necessário, transformar, transmutar e não ficar ali cultivando e cultuando, preso a coisas que mantém a gente, né, acorrentado em situações, enfim. O terceiro é ter disciplina. Ter disciplina ter disciplina em relação ao que a gente quer, né? Ter consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, como assim ter disciplina para manifestar o que eu desejo?
você tem que saber o que você quer. Se você chega para um GPS e você dá 30 endereços diferentes para ele não vai saber nem para qual que ele vai primeiro, né? Então, você digita lá, pega o Waze no teu celular e bota 30 endereços. Ele vai fazer um monte de rota lá para ver qual que é mais fácil para poder ir e tal, mas vai ser uma coisa confusa. Se você sabe onde você vai, né? Você vai chegar nesse local com mais facilidade. Então, esse é o ponto. Você ter disciplina em relação ao que você sabe. Não adianta você falar assim, olha, eu quero ter um faturamento mensal de 10 mil reais. Legal. Aí você pega, fica sentado no sofá mentalizando que tá entrando 10 mil reais na tua conta. Gente, pelo amor de Deus. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu escutei essa frase na minha adolescência, que é: confie em Deus, mas tranque a porta do carro. Essa frase faz muito sentido. Por quê? Eu confio em Deus? Legal, mas eu tenho que trancar a porta do carro. Eu não vou só confiar em Deus e ir embora, deixar o carro aberto, que vai chegar alguém ali e vai levar. Então, assim, cada um vai fazer a sua parte. O sentido dessa frase é esse: cada um precisa fazer a sua parte. Então, se eu sou um com o todo, né, com o Criador, com a inteligência infinita do universo, se eu sou um com o Criador, e eu sei, né, que se eu ajo como consciência, eu consigo manifestar no físico o que eu desejo, eu tenho também que fazer a minha parte. Não adianta eu ficar sentada no sofá mentalizando que eu vou ter 10 mil reais de faturamento mensal e não mandar um currículo, não procurar alguma fonte de renda, né? Isso não existe, simplesmente não existe. As pessoas tratam, inclusive a lei da atração, de uma forma que eu considero... Pausou. Não, agora voltou. Então, como eu estava dizendo, a gente vive um plano que demanda, sim, algum esforço, né? Óbvio, eu não vou me acabar, ficar exaurida, né? Exausta pra nada. Aí a gente tem um desequilíbrio. Mas a gente vive em um plano em que é necessário que a gente trabalhe, que a gente faça as coisas, que a gente tome banho, né? Enfim, a gente precisa ser um agente da nossa vida. A gente não tem que ser um figurante da nossa vida, ficar olhando as coisas passando. A gente precisa se colocar e precisa agir. Então é aqui que eu falo que é o terceiro ponto da disciplina. A gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo, quais são as nossas metas, a gente tem que ter isso bem definido e a gente tem que ficar ali trabalhando, né, em função daquilo. Não só ficar mentalizando, visualizando, vai ajudar, mas se eu não fizer a minha parte, né, é aquela história. Eu quero um emprego. Poxa, eu quero muito manifestar um emprego. Tá. Você fez as coisas que você tinha pra fazer? Ou você ficou só imaginando que você vai conseguir um emprego e ficou vendo série do Netflix o dia inteiro? Você não mandou um currículo, enfim, né? Eu acho que deu pra entender, né? Confie em Deus, mas tranque a porta do carro. Então é isso. Primeiro lugar, ter consciência de que a gente também é, né, um criador. Segundo ponto, manter sempre pensamentos elevados, né? Atitudes elevadas, positivas. Terceiro ponto, ter disciplina em relação a tudo isso, ter noção de que nós somos agentes da nossa vida. A gente não pode ficar ali como, né? Eu sou um bebê no berço, Deus vai chegar, vai dar tudo que eu quero. Não é assim que funciona. E o quarto ponto é cuidar da nossa autoestima, né? Porque uma pessoa que tem culpa, que tem problema emocional, ela não consegue manifestar o desejo. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. A gente tem que ter a ideia, a gente tem que ter a noção de que a gente é merecedor. Se a gente não tem esse senso, esse sentimento de merecimento, a gente simplesmente não consegue manifestar qualquer nada. Porque eu não mereço. Como é? Ué, gente, como é que eu vou receber aqui alguma coisa que eu tô querendo ou que eu tô precisando muito se eu não mereço, né? Até fui me mexer aqui na cadeira, gente, tirei tudo. Então, a gente precisa, né, muito cuidar da nossa autoestima. Se autovalorizar. Porque se eu me amo, eu mereço, né? Agora, se eu vivo cheia de culpa, né? Cheia de, nossa. E quando lá em minha gata, aquela minha gata participativa, né? Ela aqui no Instagram não participa muito não, mas nas aulas, quem é meu aluno sabe que ela sempre aparece. Ela tá aqui do lado já esperando a boa. Vem logo, sua doida. Até perdi o raciocínio aqui do que eu tava falando. Tá. Aí a pessoa, ela tem lá as culpas dela que ela tem desde né? Por exemplo, eu nasci em 1982. Aí pensa que quando eu tinha lá, quando eu tava em 1990
97, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Ou foi 96? Não, foi 97. Eu tinha 14 anos, eu fiz 15 anos em novembro. Foi isso mesmo, no final do ano. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Aí, no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que eu me desentendi com uma menina da minha sala chamada Débora, né? Nunca foi resolvido isso nunca foi resolvido. Foi um negocinho lá de um disse-me-disse, de negócio, enfim. A gente nunca resolveu isso. Ela também saiu do colégio, depois no segundo ano, ela foi para outro colégio e tal. A gente simplesmente não se falava, isso não foi resolvido. Imagina que não foi o caso, né? Porque não foi uma coisa que partiu nem de mim nem dela. Eu não sei também, pelo menos, como chegou lá, tudo, enfim. Mas imagina que eu tivesse feito alguma coisa pra que Débora ficasse do jeito que ela ficou. Chateada, eu também fiquei muito chateada com ela, né? Enfim. Imagina que eu tivesse feito alguma coisa, aí agora, tipo, 30 anos depois, né? Eu ficasse assim, ai, gente, nossa, e quando eu falei tal coisa, ou quando eu fiz tal coisa, ou quando eu insinuei tal coisa lá em 1997, não tem como, né? Não tem como. Porque se eu tenho culpa, eu acredito que eu mereço ser punida por uma coisa que eu fiz. Se eu mereço ser punida por alguma coisa que eu fiz, como é que eu vou merecer receber alguma coisa muito boa na minha vida? Simplesmente não tem essa possibilidade. Porque o que eu tô esperando é a punição. Eu tô esperando o chicote, eu tô esperando perder alguma coisa, né? Por quê? Porque, nossa, eu não mereço. Então, o quarto ponto é cuidar da autoestima. Pessoa que tem culpa, que tem questões emocionais, que tem ressentimento, que tem medo, né? A pessoa que tem tudo isso. E aqui a gente vai incluir também, quando a gente fala de autoestima, a gente também vai incluir aqui as crenças, né, que a gente tem. Tem um livro fantástico chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Quem puder, leia, tá? Fala muito sobre isso. Quem tá aqui nesse número 4, né? Então, ter noção de que podemos sim, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma centelha divina. 2, manter uma atitude positiva, que é não reclamar, não julgar, não criticar, cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, não ter ressentimento, etc e tal. 3, ter disciplina, como? Sabendo o que a gente quer, tendo metas, tendo objetivos e fazendo a nossa parte. Não ficar sentado esperando que caia do céu. E 4, né? Cuidar da autoestima para quê? Para trabalhar o nosso senso de merecimento. Então, tudo isso vai ter ali a culpa, tem medo, questões emocionais, enfim, tudo que a gente tem tá aqui nesse quarto ponto, que é cuidar, né, da nossa autoestima para que isso se reflita no nosso senso de merecimento e a gente diga, não, eu mereço. Sabe uma coisa que é interessante? Eu tinha muito isso, inclusive, assim, acontecia uma coisa muito boa, eu falava, cara, vai dar uma merda agora, não tem como, vai acontecer, e eu já ficava esperando alguma coisa ruim acontecer, porque a gente não tá acostumado a receber coisas boas e falar assim, não, é porque eu mereço. Isso é senso de merecimento, entende? Acontece uma coisa muito boa e fala assim, não, agora já vou ficar aqui esperando que venha a bomba aí, agora vem. Porque a gente acha que não é merecedor daquilo ali de muito bom que aconteceu. Então, isso daí está errado. Eu mereço sim, por que eu não mereço? Né? Então, esses são os 4 pontos. Então, dito isso, eu vou falar agora de alguns florais que vão ajudar nesse processo, né, de limpeza, de clareza, de alinhamento, que, né, esse processo todo que se requer para a gente conseguir, de fato, cocriar a realidade que a gente deseja, né? A gente também precisa considerar, tá, que o resultado de um acontecimento, ele depende da nossa interpretação, né, aquele fato acontece e a nossa interpretação é que vai dar a cara dele, né? Que vai determinar se aquilo ali é bom, se aquilo é ruim. E a gente faz a nossa interpretação de acordo com as crenças que a gente tem, né? Então, assim, por exemplo, se eu acho que homem não presta, eu só vou arrumar homem que vai me provar que isso é verdade. E o dia que eu conseguir lá um relacionamento, um namorado diferente disso, eu vou fazer de tudo pra sabotar esse relacionamento. Porque não é o que eu acredito que eu mereço. Porque não é aquilo que eu acredito que é a verdade. Então eu vou falar assim, não, esse garoto é muito bonzinho. Não é possível.
Deve ter alguma coisa estranha. Ele deve estar com interesse de alguma coisa. Olha, ele deve estar não sei o quê. Então, assim, eu vou arrumar 300 mil desculpas. Por quê? Porque eu tenho que voltar para o meu padrão da minha verdade, que é o quê? Homem não presta. Como é que esse aqui tá me tratando bem, né? Então, tudo o que a gente faz para comprovar as nossas verdades. As nossas verdades, elas são criadas a partir das nossas crenças, né? Se a minha crença é essa de que o homem não presta, eu vou o tempo todo ficar recebendo esses homens que não prestam para comprovar minha tese, para comprovar minha verdade, né? Para ter ali a confirmação da minha verdade. E se alguma coisa diferente disso vier, ou eu não vou dar atenção, porque não tá, né, no meu plano ali do que eu tenho como recebimento, ou caso entre na minha vida, eu vou arrumar formas de sabotar, porque eu preciso comprovar a minha tese de que homem não presta, né? Então, é assim que a gente vive. A gente querendo ou não, gostando ou não, é assim que funciona, porque a nossa mente, ela tem dois planos. Ela tem o consciente, que é conhecido como racional, né, o dito como a mente racional, e a gente tem o subconsciente, que seria o irracional. A gente pensa com a mente consciente, e esse pensamento, ele é absorvido pela mente subconsciente. A mente subconsciente, depois que absorve esse pensamento, ela vai criar ali as imagens de acordo com a natureza desses pensamentos que a gente tem. Então, se a minha mente subconsciente aceita uma ideia, ela começa a executar essa ideia para que ela seja uma realidade, né? Essa é a lei do subconsciente. Ela funciona e pronto, acabou. Não interessa se a ideia é boa ou se a ideia é ruim. Se o pensamento é construtivo, se ele é destrutivo, não interessa. Vai funcionar. A tua mente consciente concebeu ali uma ideia, um pensamento, a tua mente subconsciente vai começar, né? Se ela aceitar aquela ideia, ela vai começar a executar essa ideia para ela ser uma realidade. Aí é que entra esse ponto da lei da atração e da cocriação. Qual é a qualidade do teu pensamento? O que é que você tem como verdade na tua vida, né? Quais são as suas crenças? A nossa verdade é a nossa crença. Se eu acredito que isso daqui é dessa forma, assim vai ser, assim é. É assim que as coisas vão se desenrolar na minha vida, a partir desse ponto, né? Porque se eu não acredito em alguma coisa, eu não vou nem colocar minha atenção naquilo, porque pra mim aquilo ali não existe, aquilo ali tá fora do que eu entendo como verdade, certo? Então, vou passar agora por esses 4 pontos que eu falei, tá? Da imagem e semelhança, disciplina, tal. Vou passar por esses 4 pontos falando quais essências florais vão ajudar nessa correção. Porque aí a gente consegue fazer esse trabalho de manifestar, de co-criar e tudo mais de uma forma, né, mais prática, mais fácil, porque a gente vai estar com aquilo ali equilibrado. Então, primeiro falando sobre ter essa consciência de que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de quê? A gente está falando de ter uma autoimagem poderosa, né? Se a gente não se vê como um pobre coitado que foi jogado aqui para passar perrengue, pagar pecado, expiar karma e tal, não sei o que lá, se eu me vejo dessa forma, é dessa forma que a minha vida vai se desenrolar. Porque tudo que me acontecer, eu vou justificar como, não, mas a vida é assim mesmo, porque eu devo ter feito alguma coisa na Idade Média com alguém e agora eu tô aqui pagando. Ou então, eu não tenho prosperidade porque, assim, eu tive problemas com a minha mãe, gente, pelo amor de Deus. Cada um vai acreditar, né? É o que eu tô falando, é o que eu tô falando desde o início, inclusive. É a crença de cada um, é a verdade de cada um, né? Agora, se eu for ficar terceirizando a responsabilidade pelas coisas, fica complicado de eu ter uma vida plena, né? Super próspera, porque, né? Olha o desespero aqui da pessoa, gente. Vai ser difícil de eu conseguir ter essa vida próspera. Então, o primeiro ponto, né? A consciência de que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, a gente está falando sobre uma autoimagem poderosa. A gente se vê como, né, uma fonte de poder. Então, assim, para a gente cultivar essa consciência de poder pessoal, a gente precisa de essência que vai fazer o quê? Que vai dissolver crença limitante, em primeiro lugar, e que vai aumentar a nossa capacidade, não, a nossa confiança na nossa capacidade, né? Não vai aumentar a nossa capacidade, vai aumentar a nossa confiança de que nós somos capazes. Então, quando a gente está falando desse ponto, a gente tem aqui o Large,
que é uma essência que trabalha muito na autoconfiança. A pessoa que se sente incapaz, o Lart, se a pessoa que está nesse estado negativo de Lart, ela simplesmente não faz nada. Ela fica parada vendo tudo acontecer, porque ela não sente que ela é capaz. E assim, muitas vezes a gente tenta, né? O Lart não, ele nem tenta, ele nem se move. Então, quando a gente está falando sobre fortalecer e desenvolver essa consciência de que a gente pode sim, né, criar, falar dessa autoimagem poderosa, a gente fala muito de Lart, porque é uma essência que vai exatamente e diretamente nesse ponto, né, em relação às nossas capacidades, né, autoconfiança e tudo mais. Então a gente aqui tá falando muito de Lart. Outra essência também que vai ajudar nesse ponto é o Serato. O Serato, assim, de todas as essências do sistema de Ba, eu acho, Bat, né, a pronúncia. Tem essa isso aqui quem não é meu aluno nem sabe. Tem a pronúncia correta é Bat, tá? Só que as pessoas falam Ba e até eu já me habituei a falar isso de tanto que eu escuto as pessoas falando assim. Enfim, dentro do sistema, a essência, assim, que é a principal quando a gente tá falando dessa ligação, né? Que ligação é essa, Raquel? A gente tem uma coisa, né? A nossa centelha divina, a nossa porção divina, a gente pode chamar de vários nomes. A gente pode chamar de inteligência infinita, de intuição, de eu interior, de eu espiritual, de eu superior. Eu chamo de eu superior pela formação toda que eu tive. Então, eu chamo de eu superior. Você pode chamar como você quiser. Serato é a essência. Eita, olha, eu tô aqui assim, parece que eu tô determinada a derrubar isso aqui, mas não vou. É porque a gata tá no meu colo e toda hora eu tenho que mudar de lugar aqui. Então, voltando. A essência, assim, para mim, né, dentro do que eu estudo, do que eu trabalho, a essência que tem mais, assim, potencial para refazer essa conexão com o eu superior, para refazer, ou, enfim, para fortalecer, para trabalhar essa questão, é o Serato, né? Porque o Serato, ele trabalha muito a intuição. Por quê? O que acontece? A pessoa que está no estado negativo de Serato, ela está sempre duvidando das decisões dela. Então, ela fica buscando no exterior uma validação. Então, a essência, ela fortalece essa conexão, né, com essa sabedoria interna que, né, todo mundo tem. E se a gente não tem essa conexão, a gente não vai conseguir manifestar no plano físico. Não tem jeito, não tem como. Então, o Serato é uma essência que faz esse trabalho. É uma essência, assim, que ela é recomendada mesmo, né, para as pessoas que têm dificuldade de confiar na intuição, que ficam buscando validação externa. E assim, se a gente está falando de lei da atração, né, confiar em si, confiar nas suas escolhas, entender que sim, eu sou, né, uma centelha divina, eu tenho poder, eu posso, é permitido para mim, né, está em permissão para mim, essa capacidade de trazer, de materializar, de realizar. Então, o Serato é uma essência que vai trabalhar isso muito bem. Então, do primeiro ponto que eu trouxe, né, que é a nossa consciência de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho Lart e Serato como duas essências que vão ajudar bastante. Agora, o segundo ponto, que é manter uma atitude positiva, que, lembrando, não tô falando daquela positividade, ai, que lindo, incenso, good vibes, cristais, filtro do céu, não é isso. Eu tô falando de uma pessoa consciente que respeita o outro, limite, não julga, não reclama, que cultiva pensamentos de qualidade, né? Que se entende como um aprendiz, digamos assim, né? Porque cada um de nós faz o melhor que pode com o conhecimento que tem naquele momento. Então, às vezes, a pessoa foi ali super, né? Ai, misericórdia, como que a pessoa pôde fazer isso? Gente, é o que ela sabe fazer. Faça você o que você sabe, né? Mas não te cabe também julgar, né? Cada um com seu cada um. E aí, a gente tem essências que ajudam a controlar, né, esses sentimentos, esses pensamentos, e que vão fazer a nossa mente se manter ali num estado de mais positividade, de mais equilíbrio. Em primeiro lugar, aqui a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter que falar do Beat, né, que vai trabalhar essa questão de crítica, de julgamento. E aí a gente pode falar aqui em relação a si ou aos outros, né, o Beat vai fazer esse trabalho. Tolerância, aceitação também é um ponto que a gente precisa, porque se a outra pessoa tá enchendo o saco,
Se eu sou uma pessoa tolerante e que aceito, compreendo que ela tá fazendo o que dá pra ela, eu vou ficar na minha paz, eu não vou nem me abalar, né? Vou deixar ela na ignorância dela. Não é problema meu, né? O que o outro faz não é problema meu. Está me prejudicando? Então sai. Sei lá, processa, vai na justiça, enfim. Faz o que tem que fazer. Mas, né? Se eu for ficar sentada reclamando, remoendo, eu não vou resolver nada. Então, é isso, é a autorresponsabilidade. Cada um, né? Que, como diz Inês de Brasil, cada um que segure a sua marimba. Isso daqui é muito verdade, ainda principalmente quando a gente tá falando desse tema, né? Desse assunto. Então, o BIT vai trabalhar tolerância, aceitação, essa questão de julgamento, de crítica, ajudar a ver o lado positivo das situações, né? Tudo isso, quando a gente está falando, né, de manter a mentalidade aberta, não ficar ali no julgamento, a gente está falando de duas coisas que são muito necessárias para a gente conseguir, de fato, colocar em prática o que se aprende, o que se fala sobre lei da atração e conseguir manifestar o que a gente deseja. A gente também tem o Willow, que gente, o pelo da minha gata na minha boca, socorro, né? Ela continua aqui no meu colo, tá aqui embaixo, a bonita. Por isso até que eu desci aqui na imagem, vou subir aqui de novo. A gente tem o Willow, né, que é para ressentimento. Então, não só ressentimento, né, gente? O Willow é um estado que a pessoa, ela fica muito na vitimização, né? Ela sente raiva porque o outro, por exemplo, o Willow, vamos, né, para que se entenda. O Willow é aquela pessoa que acha que é injustiçada pelo mundo. Se ela é injustiçada e o outro tem, ela merece, mas o mundo não dá pra ela o que ela merece, né? O que ela julga merecer, pelo menos. Eu digo julga porque o Willow é aquele estado que não se corrige, que não busca melhorar, porque ele tá sempre projetando no outro as falhas dele. Então, por exemplo, se alguma coisa deu errado, ele não para fazer aquela autoanálise e falar assim, nossa, o que será aqui que eu poderia ter feito melhor? Não, ele já projeta pra fora e fala assim, ai, quem foi aqui que me atrapalhou para que isso acontecesse, né? Então, o Willow, ele vive muito nisso, no que tá fora. Ele tá sempre procurando no outro a responsabilidade, a culpa pelas coisas, né? E ele não faz esse trabalho de autoaperfeiçoamento, digamos assim, né? Ele não faz esse trabalho de parar e olhar e falar assim, nossa, o que será que eu fiz aqui que eu poderia ser melhor, né? Poxa, agir dessa forma não foi legal, eu poderia melhorar. O Willow, ele não faz isso, porque ele tá sempre projetando no outro, buscando no outro, justificando no outro. E aí ele vive numa nuvem de vitimização, né? E uma coisa muito negativa, e ele é invejoso porque ele vê o outro realizando coisas e conseguindo coisas, e ele se ressente porque o outro tem e ele não tem, e ele fala, nossa, mas nada a ver, porque ele acha que ele merece também, mas ele não faz um trabalho no sentido de que as coisas venham até ele, né? Então o Willow, ele vive muito nesse estado. Ele tem essa mentalidade, ele sente muita raiva do outro, principalmente se o outro consegue coisas que ele quer, ou se é uma pessoa que é um desafeto dele, e ele entende que aquela pessoa não merece aquilo, porque de repente ele tá projetando alguma raiva, alguma culpa, alguma coisa naquela pessoa, né? Então, esse estado de raiva, de vitimização, né? Esse ressentimento, cara, principalmente a vitimização, tá? O pobre, coitado, ele não consegue de forma alguma manifestar nada. Sabe por quê? Se você é um pobre coitado, é o mesmo ponto de você tá na culpa. É a mesma coisa, né? A pessoa que tá na culpa e a pessoa que se sente uma grande vítima do mundo são pessoas que têm um senso de merecimento muito baixo. Se você tem um senso de merecimento baixo, você não vai conseguir realizar, manifestar, cocriar nada. Porque você não merece receber. Entende? Você não merece. Você simplesmente não merece. Gente, cada vez que a minha gata se mexe, Ai, voltou agora. Cada vez que ela se mexe... voltando aqui. Então, se você tem, né, esse senso de merecimento muito baixo, que... a gente pode ver que ele existe quando você se critica, quando você se julga, quando você tem ações que levam
é uma autopunição. Então, por exemplo, eu como demais, eu tenho muitos vícios, né? Eu procrastino muito. Então, tudo isso a gente vê que é uma autopunição, que é uma forma que você tem de não se desenvolver. Então, é como se você estivesse se punindo, certo? Se maltratando, digamos assim. Então, a pessoa que tá nesse estado de Willow, que é muito ressentida, né, e tudo mais, muito vítima do mundo, ela jamais vai conseguir desenvolver, né, esse estado de união de ligação que vai fazer com que ela consiga manifestar os desejos dela aqui no plano material. Então, o Willow é uma outra essência que é excelente para quem tá nesse padrão. Ai, apareceu aqui uma... Não tirei. Para quem tá nesse padrão, né, Bom, como isso aqui é ao vivo, vou ter que dar um recado pro meu marido, Leonardo. Tem que ligar pra Ana de Arraial. Tá? Apareceu a notificação que foi avisar ele. Enfim, Então, o Willow é uma outra essência que vai ajudar nesse segundo ponto que eu falei, né? E tem também o White Chestnut, que... O White Chestnut é uma essência que ajuda pessoas... Ai, gente, minha gata me arranhou toda aqui. Que estão com muitos pensamentos repetitivos, né? Então, a pessoa vive presa ali numa... Ela fica dentro... É como se ela estivesse dentro de uma caixa de pensamento enlouquecedor que fica repetindo. A pessoa não dorme direito, ela somatiza com dor de cabeça, somatiza com dor no globo ocular, né? Assim, com esse movimento que a gente faz, assim, a pessoa sente dor. Então, assim, a pessoa acorda de noite e fica remoendo aquilo tudo. Então, o que acontece? Esse tipo de pensamento repetitivo tira a nossa clareza mental, né? Não tem como você ter um raciocínio linear, certo? Se você não tem clareza mental, simplesmente não tem como. Então, quando a pessoa tá nesse estado negativo de White Chestnut, ela não vai conseguir também trabalhar esse ponto da atitude positiva, porque ela vai ficar presa naquele pensamento repetitivo que maltrata a mente dela. Então, quando a gente tá falando, né, de uma pessoa que tá com essa... Bom, qual foi a ideia desse vídeo, né? Ajudar quem está, né, nesse processo de lei da atração, mas que está emperrado nesses pontos, né? Ser ajudado por essas essências florais. E, por outro lado, trazer também essa informação para as minhas alunas, porque é interessante também para elas no estudo dos florais, né? Então, se você se identifica com alguma dessas situações que eu tô falando aqui, e você é uma pessoa que estuda e que pratica a lei da atração, você pode ser ajudada por essas essências florais, porque esse é o trabalho dessas essências. Então, o White Chestnut vai ajudar nesse ponto de a pessoa que não consegue ter uma mente tranquila para focar no que importa, porque quando a gente fala de lei da atração, a gente sabe que a gente está envolvendo várias técnicas, né? Tem diversas técnicas que você pode fazer para você conseguir manifestar alguma coisa, né? Quando eu tô... Essa casa, por exemplo, que eu moro, que eu manifestei, porque não havia possibilidade de eu morar nela, né? E eu falei, gente, eu quero morar nessa casa, eu vou morar nessa. E eu moro aqui hoje. Vai fazer 2 anos já que eu moro aqui. No condomínio que eu queria, né? Enfim. Eu usei técnicas para conseguir fazer isso. Então, mas por que eu consegui usar técnicas? Que a minha mente tava tranquila. Se eu tô com a mente alvoroçada, gente, como é que eu vou fazer a aplicação de técnica? Então, se você tá nesse ponto, o White Chestnut, ele vai ajudar. Porque ele pega lá os pensamentos repetitivos e ele dá um jeito. Por quê? Porque ele traz clareza mental, realinhamento. Ele acalma a mente, né? E aí você vai conseguir ficar com a mente tranquila, mas focada para poder fazer a aplicação dessas técnicas. Vamos agora pro ponto 3. Que é disciplina e ação, que é o quê? Confia em Deus, mas tranque a porta do carro. Você tem que fazer a tua parte também, porque não é ficar sentada no sofá mentalizando, não é assim que funciona, né? Então, a lei da atração, o que ela envolve? Ação inspirada. É isso. Você tem que agir de forma inspirada. Como é que a gente age de forma inspirada? Ouvindo a nossa intuição, nosso subconsciente, né? Meio que calando a boca do consciente, porque o consciente ele fica o tempo todo lembrando a gente das nossas limitações, ele fica o tempo todo lembrando a gente das nossas crenças, ele fica o tempo todo lembrando a gente das situações que aconteceram no passado, que você não pode isso, você não pode aquilo, porque a tua avó, a tua bisavó, né? Acontece muito isso. Então, ação inspirada, quando a gente fala de lei da atração, é ouvir o nosso eu superior,
a nossa intuição e não dá tanto ouvido assim pra mente consciente. Porque a mente consciente vai fazer o trabalho dela, que é ficar o tempo todo lembrando a gente de que a gente não pode, de que a gente é um grande fracasso, de que, mas você tentou e não deu certo. Mas todo mundo que acontece isso é aquilo, né? Porque essa é a crença, né? Uma coisa que as pessoas falam muito é aqui. Todo mundo que ganha na Mega Sena, ou a pessoa, né, atentam contra a vida dela, ou ela perde tudo do nada. Isso é uma crença também. Se eu acho que isso é verdade, se eu, porventura, ganhar na Mega Sena, o que vai ser muito difícil tendo essa crença, mas se porventura eu vier a ganhar, é isso que vai acontecer comigo. Porque o que a gente tem como verdade é o que acontece na nossa vida, né? Então, é assim que é. Não é uma lei. Não adianta a gente falar que pode, que não pode, né? Inclusive, leiam o Caibalion para entender mais sobre leis e, né, universais e tudo mais. Lá a gente entende melhor tudo isso. E aí, a ação inspirada é outra coisa. Não é a mente consciente atazanando a nossa cabeça. É a nossa intuição, é o nosso eu superior. É a gente colocando ali em prática a nossa porção divina. Então aqui, né, pra gente manter o foco, né, nessas nossas metas, nos nossos objetivos, pra agir de maneira inspirada, a gente, em primeiro lugar, tem o Hornbeam, que é uma essência que é excelente pra pessoa que procrastina muito, ou que sente muito cansaço mental, né, essa essência vai trazer energia pra pessoa, vai colocar ela ali mais no trilho, tal, e tudo mais. Então, assim, se a gente tá falando de um problema pra começar a ação, né, em direção ao que a gente quer, a colocar em prática, né, de fato, a lei da atração ali, fazer, isso aqui vai funcionar, a gente pode usar, por exemplo, o Hornbeam com Lart. Vai ser excelente, né? O Hornbeam, quando a gente fala de Hornbeam, do cansaço dele, a gente tem que ter em mente aqui um ponto que é assim, quando a gente vai atender, né, como terapeuta, a gente fala assim, é esse, porque tem outras essências para cansaço. Mas o Hornbeam, o cansaço dele é muito assim, de eu não gosto disso, então eu tenho um cansaço. Mas se alguém me chamar, por exemplo, uma coisa que eu gosto, o meu cansaço ele vai embora, né? Então, isso é um ponto importante da gente identificar ali. Tem também Oak, né? O Oak é uma essência que é para uma pessoa que é muito disciplinada, mas ela chega no ponto do esgotamento. O Oak, ele não tem muito... eu vou usar a palavra noção, tá? Mas no sentido positivo da palavra. O Oak, ele não tem muita noção do limite do corpo dele, né? Ele não respeita muito esse limite do corpo. Ele tem um objetivo e ele vai ali, vai, é uma pessoa muito responsável, faz o dela, faz o dos outros, né? Ele quer, né, agir, mas ele não dá muito ouvido pro limite do corpo. Ou que ele para quando é pra ir pro médico já. Então aqui, né, vai pro esgotamento. Não é uma coisa que seja muito positiva. Então, essa essência, ela vai ajudar no ponto de a pessoa, ela manter ali as metas dela, os objetivos, mas ela vai fazer tudo isso com muita consciência, né? Ela vai equilibrar o trabalho com o descanso, mantendo a motivação, só que sem se sobrecarregar. Porque não adianta nada eu estar fazendo um trabalho, eu vou fazer aqui todas as minhas práticas, vou aplicar tudo da lei da atração para poder conseguir, porque eu quero manifestar tal coisa. Tá bom. Agora, se você se sobrecarregar naquilo, sem ter o equilíbrio, você também não vai conseguir manifestar. Então, essa é uma essência que vai ajudar nesse ponto. E tem também aqui o Wild Oat, que é uma essência para quem precisa de clareza, né, de propósito, de direção na vida. Então, assim, é uma essência que vai alinhar as suas ações com os seus desejos e as suas metas, tá? Então, se for uma pessoa, às vezes, né, você tá meio sem saber o que fazer, meio desorientado, ou então, nossa, eu acabei de descobrir tudo isso, eu tô meio assim, muito emocionado e tal, o Wild Oat é uma essência que vai ajudar nesse caminho, vai ajudar a acertar tudo ali. E, por último, né, a gente tem aquela questão do merecimento, que eu falei da autoestima, né, da autovalorização, de se livrar da culpa, trabalhar problemas emocionais, né, tudo mais, aquela coisa toda. Então, aqui,
a gente tem... Quando a gente fala de culpa, não tem como a gente não lembrar da essência Pine, tá? Que trabalha muito, assim, de uma forma, né? Trabalha fortemente a culpa. Pine vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a culpa, vai fazer a pessoa se perdoar, né? E deixar de carregar esses sentimentos de arrependimento, de desnecessário, de inadequação e tudo mais. Então, Pine é a essência que vai trabalhar nesse sentido, para que a pessoa se livre dessa culpa. Em primeiro lugar, vou me perdoar, né? E também libera perdão, muita coisa, mas o trabalho principal dela é esse, né? De se perdoar e liberar esses sentimentos, né? De arrependimento, ou então por trás, porque o que acontece? Por trás dessa questão da culpa tem muito isso de acontece uma coisa muito ruim, a pessoa vai sofrer com aquilo, lógico que vai, a gente é humano, né? Só que lá no fundo, não é consciente, mas no fundo ela fala assim, tá, né, eu mereço, que bom que aconteceu isso. Pra ela é como se ela tivesse meio que espiado um pouco dessa culpa que ela tem, entende? É um movimento, é um processo inconsciente, mas acontece, porque a pessoa carrega a culpa. Então, ela tá acostumada a nem receber, porque ela não merece. Inconscientemente, ela não merece. Ela conscientemente pode falar assim, poxa, gostaria, queria, poxa, eu merecia. Mas inconscientemente não é assim que acontece. Porque ela tá tomada pela culpa, tá? A gente tem aqui também Crab Apple. Crab Apple para autoestima é maravilhoso. E a gente aqui tá falando, né? Quando a gente fala de merecer, a gente tem que sentir que a gente merece. Então aqui tem muito autoestima. E o Crab Apple para autoestima, ele é muito bom, é uma essência muito boa. Se a pessoa ela tem uma visão negativa dela mesma, né? Principalmente se ela tem essa visão negativa dela mesma, o Crab Apple faz um trabalho muito bom. É a pessoa que sente que tá suja, né? Que se sente impura. Que pensa que não é digna, né? Que acha que não é digna. O Crab Apple vai trabalhar tudo isso. Vai trazer limpeza, vai trazer aceitação. Então vai ajudar muito nesse processo de autovalorização para trabalhar o merecimento, para que a pessoa, enfim, consiga fazer esse trabalho, né? De manifestação, né? De cocriação. E por último a gente tem Holly. Que é uma essência que vai trabalhar... Holly é a essência do amor, né? Do amor puro, assim. O próprio Dr. Bhatt falava isso, que é a essência do amor puro. Então, ela vai trabalhar aquelas emoções que são mais densas, né? Inveja, raiva, ciúme, né? Tudo que a gente tem interiormente, né? E que é um obstáculo na manifestação do desejo, né? Aí você vai falar assim, Raquel, mas eu vejo tanta gente ruim conseguir manifestar tanta coisa boa. Sim, porque essa pessoa, aí também não é assunto para esse vídeo, né? É o assunto pro outro. Mas essa pessoa, ela tem esse alinhamento da mente dela subconsciente, né? Então, isso aí é um outro tema. Mas, o que acontece? Ela pode, porque, veja bem, do ponto de vista do universo e do todo, a gente não tem essa divisão do certo e do errado, né? Tem escolhas que a gente faz e tem a forma como a gente se comporta, tem as nossas ações. Óbvio que o que eu fizer vai me trazer um resultado. Eu não tenho como pegar uma semente de tomate e plantar e depois chegar lá e colher rúcula. Não existe isso. Óbvio que eu vou ter resultado. Então, em geral, essas pessoas, assim, que têm esse alinhamento muito forte, primeiro que elas têm um senso de merecimento muito trabalhado. E depois elas têm também essa noção, ou não, tem gente que faz todo esse processo de manifestação de forma inconsciente, porque a pessoa é daquele jeito. De repente ela foi criada num ambiente que favoreceu aquilo e tudo mais. Então, assim, e tem pessoas, né, assim, eu meio que fui criada, porque lia muita coisa e tive acesso a muita coisa, mas é óbvio que conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo outras questões que me ajudam hoje. E qualquer um pode fazer isso, inclusive, né? A qualquer tempo, não tem, né? Enfim. Mas essa pessoa, né? Porque o que a gente tá falando? A gente tá falando desses sentimentos, né? Que não tem uma vibração muito alta. E aí, a pessoa ruim, mas ela tem isso e ela cocriou. Por quê? Primeiro porque ela tem esse senso de merecimento.
Ela pensa, não, eu mereço, é meu direito. E eu quero agora. E ela faz esse alinhamento da mente subconsciente dela, do desejo dessa mente subconsciente dela, né? Ela entende, eu sou consciência, então eu consigo manifestar isso aqui no plano físico. E ela consegue. Agora, se ela dorme bem, né? Se ela não tem outros percalços na vida dela, a gente não sabe, a gente não mora com essa pessoa para poder dizer, né? A questão é a seguinte, se você faz as coisas da melhor forma possível, se você age corretamente e você entende que merece, né? E você consegue fazer esse alinhamento da tua mente subconsciente, né? Entendendo, sou consciência, eu sou um com o todo. Se você consegue fazer isso, óbvio que você vai manifestar também o que você deseja. Não há a menor dúvida disso. Raquel, vou manifestar essa semana? Não, eu demorei 1 mês e meio, 2 meses pra conseguir manifestar essa casa. Entende? Mas tem coisa... Gente, agora, sério, eu não posso dar detalhes porque eu vou expor algumas situações muito particulares da minha vida. Mas eu tava com um puta problema. Sério mesmo, tá? Nada relacionado à saúde, né? Graças a Deus, não é nada disso. Outras questões. Em 2 dias eu resolvi. E, tipo assim, não havia solução. Era coisa se eu não tivesse a consciência que eu tenho, se eu não fosse a pessoa que eu sou, se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei, lido tudo que eu li, eu ia sentar, chorar, ficar absolutamente desesperada. Porque, assim, não havia solução. Só que, para mim, tudo é possível. Eu falei assim, não, eu vou resolver. Em 2 dias eu consegui manifestar o exato contrário do que estava acontecendo. Uma coisa de assim... O advogado ligar e falar, olha, e eu falar, ai, zero surpresa, porque eu sabia, entende? Então assim, quando que a gente consegue? Não tem tempo, sabe? Depende de muita coisa, mas é absolutamente possível, entendeu? E aí, quando a gente tá falando desse tipo de sentimento aqui, né, atrapalha, raiva, inveja, né, ciúme, tudo que é sentimento negativo que toda vez que eu me mexo pra ajeitar a gata, porque quem tem gato sabe que a gente faz as coisas pra eles ficarem bem, porque eles acham também que eles são os donos da casa. Toda vez que eu mexo aqui, eu bato aqui no negócio, desculpa. Voltando aqui, esses sentimentos é lógico que eles vão atrapalhar. Por que eles vão atrapalhar? Porque toda vez que eu saio, né, dessa minha consciência de merecimento, né? Tudo que for atrapalhar essa minha consciência de merecimento, tudo que for atrapalhar também o trabalho do meu subconsciente, de alguma forma, né? Porque se eu tô vibrando na raiva, se eu tô com raiva de alguma coisa, eu tô deixando de fazer o trabalho do meu subconsciente pra manifestação. Porque eu tô perdendo tempo ficando com raiva de alguma coisa, de alguma situação, enfim, né? Então, também seria assunto pra um outro... Não para este vídeo, que eu quero manter o foco aqui. Já saí do foco várias vezes. Esse vídeo tá até mais longo do que eu esperava, inclusive. Mas, a questão é essa. Tá até avisando aqui que vai terminar, tá? Acabei no tempo certinho. Então, Holly vai trabalhar tudo isso, né? Esses sentimentos que também podem, né, ser obstáculos pra gente conseguir manifestar, tá bom? Então, gente, é isso. Usem esse conhecimento dessas essências que eu falei aqui e também peguem um pouquinho disso. Eu agora, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre lei da atração, essas coisas aqui no meu perfil também, porque é um assunto também que eu estudo muito, que eu gosto bastante. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Não vou ficar presa só falando de florais e tal, porque tem outras coisas também que são bem interessantes, né, da gente tratar. Então vou falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje, ao longo do dia, eu vou até gravar um vídeo trazendo já uma técnica de manifestação aqui, para você aplicar e ver, né? E vou falar um pouquinho melhor disso pra gente poder levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Porque é muito importante isso e é uma coisa maravilhosa, gente. Nossa, imagina, eu amo. Então é isso, tá, gente? Quem for meu aluno, aproveite esse conhecimento, e quem não for, aproveite também, né? Porque sempre dá pra gente melhorar, né? Como pode melhorar, né? Então tenham uma linda e abençoada semana, tá? Obrigada por me assistirem. Um beijo. Cristal tá aqui no meu colo, mandando beijos pra vocês também.